Existem alguns alimentos que são tidos como saudáveis, mas eles estão fazendo a sua barriga crescer pelo fato de consumir de forma livre. Ah, se é saudável, então posso comer à vontade. Tem que tomar cuidado com alguns pontos aí. Eu fiz uma lista gigante aqui e aí você já vai se atentando aí para saber se você tá comendo ou não tá comendo esse negócio. O primeiro da lista é o suco natural. Caraca, como que você ia imaginar isso? Sabe aquele suco de laranja que você pede na padaria? Você vai almoçar, não, me dá um suco natural, dá um suco de laranja. Um suco de laranja tem mais calorias do que um refrigerante. E eu nem tô falando do refri zero, hein? Eu tô falando do refrigerante com açúcar. A quantidade de carboidrato do açúcar da fruta é muito alta. E aí, claro, existem alguns sucos que vão ter uma quantidade de calorias mais alta. Por exemplo, um suco de limão. Tá tranquilo, um suco de acerola, beleza, né? Melancia, tudo em paz, mas o suco de laranja é o mais legal, né? Porque aquele gordinho que habita dentro de nós, ele gosta do açúcar daquela fruta. E se o suco natural é um problema, imagina o suco de caixinha. Aquilo tem uma quantidade muito pequena de polpa de fruta, tem água e tem açúcar. Ah, galera aí, topa aquele negócio de açúcar. Pra quê? Pra ficar gostoso. O terceiro alimento da nossa lista que é disfarçado de saudável, mas ele tá fazendo a sua pança crescer. A gente vai falar do frango empanado. A galera, porra, comer frango é saudável, né? Afinal de contas, os maromba comem frango pra caramba. Então, o problema, na verdade, não é o frango, mas é aquela crosta de gordura que vai em volta. E quando eu falo do empanado, eu tô falando do frango que pode ser a parmegiana também, que além da gordura toda da fritura, que tá tudo ali com aquela crosta, ainda vem um queijo em cima. Ou então, o próprio milanesa mesmo. Pensa comigo, pega-se a carne, o frango, e isso vale também para carne vermelha. Passa ali no ovo, até beleza. Aí passa numa farinha. Opa, aí já começou a dar uma bagunçada. Mas depois disso, imerge no óleo. Você tá comendo a proteína do frango, que é bacana, é legal, mas junto com ela, uma boa quantidade de óleo. Isso aí vai zoar. This is the best chicken I have ever had. Agora o quarto alimento que é completamente disruptivo, a galera adora, fala que é super saudável, virou moda até, a tapioca. Você sabia que a tapioca, sim, ela não tem glúten e ela ganhou fama por conta disso. O pessoal não quer comer pão porque o pão tem glúten. Ah, não, a tapioca é mais saudável, a tapioca não tem glúten. Então, mas a tapioca, ela tem uma carga glicêmica extremamente alta. E quando eu digo carga glicêmica, eu estou te falando que tem uma grande quantidade de carboidrato por porção. E ainda mais, ela tem um índice glicêmico alto. Isso faz com que o açúcar no seu sangue suba de forma muito rápida, pico de glicose, pico de insulina, ou seja, não é um bom negócio. Claro, né? Você até pode comer, mas não exagera. Mas eu achava que não era saudável não, porque a tapioca você sempre coloca ali o leite condensado nela. E eu tô falando só da tapioca, né? Imagina esses recheios aí. Quinto da nossa lista é o churrasco. Ah, churrasco. Esse eu gosto. Proteína, né? O pessoal vai pro churrasco e fala assim, não, maravilha, porque lá tá de boa, eu como muita proteína e a proteína não engorda. É, então. Rizito, você gosta de churrasco? Muito. E o que você come no churrasco? Carne. E que carne que é? Todas tem. As carnes, na verdade, os cortes que vão para o churrasco normalmente são carnes muito gordas. Qual é a carne, o corte de carne campeão dos churrascos? Por quê? Porque ela tem gordura. Entre outras carnes que são boas para churrasco, tem muita gordura, porque é a gordura que, uma, vai dar maciez na carne, e duas, é a gordura que vai dar esse sabor para a carne. Churrasco que é interessante nesse aspecto que a gente está falando. Não que você nunca vai comer. Churrasco de frango, churrasco de peixe, é bem legal, ele faz ali no papel alumínio. Churrasco de verduras, Rizito, é legal. Esse eu não quero não. Ou então churrasco de carnes magras, a gente vai falar, por exemplo, do filé mignon, fica muito bom também. Ah não, Lala, mas eu como picanha, eu tiro a gordura. Eu sou esse cara que tira, algumas pessoas querem me bater. Fala, a gordura que é o melhor do negócio. Eu falei, nem a pau eu vou comer esse negócio. Mas mesmo assim, tem que estar claro que na hora que a carne está sendo feita ali, a gordura penetra na carne. Penetrar é bom, hein? Então, por mais que você esteja tirando aquela gordura excedente, aquela carne que você está comendo, ela tem gordura. Ela tá penetrada. E falando em penetrada, se tem churrasco, tem linguiça. Aí a linguiça
então, meu Deus do céu, a linguiça é... Para pra pensar, aqueles negocinho branco que tem na linguiça, aquele é gordura. Que delícia, né? É por isso que é gostoso. Ele gosta. E falando de gordura, a gente vai agora ao sexto alimento da nossa lista, que é saudável, mas ele tem muita gordura, ou seja, ele faz sua pança crescer. É o queridinho dos bodybuilders. A gente tá falando da pasta de amendoim. Pasta de amendoim é basicamente o quê? É uma pasta de amendoim. E amendoim tem muito o quê? Gordura. Ou seja, a pasta de amendoim tem muita gordura. Então, se você pegar uma pasta de amendoim integral, que é só o amendoim mesmo, triturado ali, já vai ter gordura pra cacete. Mas o que a gente tá vendo hoje no mercado? Um grande movimento de fabricantes de pasta de amendoim fazendo pasta de amendoim com sabores. Tem chocolate branco, chocolate belga. E, mano, vai ao infinito. Se a pasta de amendoim pura já tem muita gordura, já engorda, imagina ela com a adição de açúcares e saborizadores. Ou até cacau, o chocolate, enfim, esse negócio vai ficar ainda mais calórico e mais potencialmente engordando você. Ah lá, mas por que os atletas grandes, eles comem bastante pasta de amendoim e não ficam gordos? Porque quando a gente pega um atleta de, sei lá, 120, 130 quilos, eles precisam consumir grandes quantidades de calorias para conseguir manter o físico dele. Então, para ele funciona, mas para você vai te dar banho. O sétimo da lista é um que eu adoro, mas ele também engorda. Tem que tomar cuidado. Eu tô falando do açaí. E, na verdade, a grande questão não é o próprio açaí. Geralmente, o açaí, ele vem junto com o quê? Com o xarope de guaraná. E o xarope de guaraná tem muito açúcar. Então, se você tomar o açaí puro, você já vai estar consumindo uma grande quantidade de carboidrato barra açúcar. Isso vai te dar banha. Mas ainda tem agravantes. A galera adora colocar no açaí leite condensado, paçoca. A granola vem na grande maioria dos casos. E a granola também, gente, tem muito carboidrato. Ou seja, você está comendo carboidrato com mais carboidrato. Uma coisa que eu faço, passo número 1, já vou te dar receita. Compra o açaí zero, que o açaí zero já tem menos açúcar. E é ruim? Não, é gostoso, é bom também. Depois que você comprar o açaí zero, normalmente o que o pessoal coloca no açaí que fica muito legal? Coloca leite em pó. Aí sabe o que o Lala faz? Ele pega o whey da Growth de leite em pó. Caraca, que negócio acabou demais. Fica aqui a dica pra você. Pega um açaí zero, açaí de leite em pó da Growth, já aproveita, vai lá no site e usa o cupom de desconto lá pra ainda pagar menos, porque aí você vai estar comendo menos açúcar, porque o açaí é zero, mas vai estar colocando proteína junto. Ó, aí fica top. Oitavo da lista, a gente vai às proteínas fritas. O problema não é a proteína. E quando eu falo proteína, eu tô falando de frango, de carne, de peixe, ovo, por que não? O pessoal aí, o vegetariano de plantão, tofu. Tudo isso, se for frito, vai acontecer o quê? Vai absorver óleo. E o óleo te engorda. Não precisa falar mais nada, né? Eu tinha um aluno que falava assim, pô, Lala, mas é porque aí fica mais gostoso. Eu falei, é lógico, né? O seu corpo quer engordar. Tudo que for gordativo, ele vai te dar sabor. Grelha tudo. Vale pro ovo também, tá? Agora, aquele que ele vem mascarado de bonzinho. E na verdade, ele até, em alguma medida, é bonzinho. Mas ele pode ser um grande vilão na sua dieta. Eu tô falando do azeite. O azeite, sim, ele te proporciona gorduras boas. Isso é maravilhoso, né? O seu corpo como um todo, o sistema hormonal, até o seu cérebro se beneficia disso. Mas o azeite, você não pode esquecer que é gordura. Se é gordura e for consumida numa quantidade elevada, isso vai te engordar. Então aquele negócio de pegar a salada e deitar o azeite ali em cima, isso não é bom. Quando você for pôr azeite na sua salada, no seu prato, coloque o prato antes em cima de uma balança. Aí você pesa a quantidade de azeite que você está colocando e você vai se surpreender que muito facilmente você coloca 10 gramas de azeite, que convertido em gramas de gordura são 10 gramas de gordura. E aí a gente tem 90 calorias só nisso. Se você repetir isso algumas vezes no dia, caraca, você pode estar boicotando a sua dieta inteira só nisso. Essa é uma preocupação grande minha, inclusive é por isso que todos os alunos que se inscrevem no Muscle 60D recebem o contato do nosso time de nutricionistas para montar uma dieta personalizada. Dieta essa que a gente leva em consideração até as preferências alimentares. Então você vai comer o que você gosta e não vai comer o que você não gosta. Tudo isso sendo controlado pelo meu time de nutricionistas. E diga-se de passagem, eles vão estar à sua disposição no WhatsApp. Assim também como o time de personagens e de fisioterapeutas
fisioterapeutas. Percebe? O Muscle 60D não é só um programa que entrega a evolução de 1 ano em 2 meses, mas tem todo esse suporte do nosso time técnico exatamente para você não errar em nada. O link tá aqui embaixo para você conhecer mais, porque eu só te falei isso, ó, do que é o Muscle. O cara é da patroa. O 10º da lista também tem cara de inofensivo, mas ele tá fazendo a sua banha crescer aceleradamente. A gente tá falando dos molhos para salada. Olha que interessante, principalmente buffet. Vai no buffet, tem aquela cacetada de molho assim em cima. Tem um molho de requeijão, aí tem um molho de 3 queijos, tem molho diversos, mas boa parte daqueles molhos que você consome, ele tem muito óleo, ele tem muitas outras gorduras também. Então se você pegar um molho legal, ele vai ter azeite. Tome cuidado. 11º da lista, super saudável, mas ele engorda muito. Eu vou falar para você do abacate. É uma fruta que tem aí, né, as suas propriedades que são muito boas para a nossa saúde, inclusive gorduras boas que vão ajudar bastante no nosso sistema como um todo. Porém, é gordura, gente. Tome cuidado ao consumir abacate. E ainda mais, né, Ranizito? Como é que você come abacate? Com açúcar. Aí, ó, fantástico, Que é o né? jeito certo. É o jeito certo. Põe umas gotinhas de limão ou não? Não, só açúcar. Só o açúcar, é. Ou seja, juntou a gordura com o açúcar. Fantástico, a barriga vai crescer alegre. 12ª barra de proteína. Gente, as barras de proteína, diga-se de passagem, a Growth tem uma variedade absurda de barras de proteína. Barras de proteína é interessante porque tem proteína. Mas o que eu quero que você entenda daqui pra frente, e não deixa o pessoal da Growth ver esse vídeo, é que a barra de proteína, ela é como se fosse um chocolate com adição de proteína. Então imagina um choquito. É legal, não é um choquito? Gosto. Agora imagina um choquito com proteína. Você pega a whey e coloca junto da massa do choquito lá. Vira uma barra de proteína. As barras de proteína, elas são muito legais. Em determinados momentos do dia, elas são fantásticas. Por quê? Fornecem proteína, claro, carboidrato e gordura. É proteína? É, mas é adicionado carboidrato, por vezes açúcares e gorduras. Não é porque é saudável, é interessante pelo fato de ter proteína que você vai comer de forma desregrada. E agora um outro alimento que, na verdade, outros, né, que são super saudáveis. A gente tá falando das castanhas. Castanha de caju, castanha do Pará, próprio amendoim. Sim, gente, são saudáveis. Fornece pra gente gorduras boas. Mas o que você não pode esquecer é, de novo, tem muita gordura. Não é o fato de ser saudável que você pode comer de forma livre. É importante que você coma, mas de forma controlada. De forma livre, você pode comer esses alimentos aqui, ó, que é uma lista de 16 alimentos com quase 0 caloria. Aí sim, aí você pode comer até a pança ficar grande que você não vai engordar. Esses que eu te apresentei hoje, não.